o que eu acho São Domingos, em primeiro lugar, para mim a definição talvez melhor é de uma escola que eu chamaria de comunitária. Comunitária em que sentido? Porque hoje em dia as escolas podem ter uma pegada muito comercial, muito carreirista, muito ligada às questões do futuro, de vestibular, de falar inglês, falar chinês, de se preparar alguém para o mercado. E eu acho que é um exercício de maturidade, muita sabedoria, você ter uma instituição que percebe que mais importante do que tudo isso é o crescimento, o desenvolvimento da criança, do adolescente, num ambiente que seja um ambiente que reproduza na escola ao máximo os aspectos positivos, difíceis, mas positivos, sobretudo positivos, das relações de afeto familiares. E para fazer isso significa colocar essa temática, a questão do afeto, do encontro, do escutar, do ouvir, do entender o outro, do saber lidar com as diferenças, superar as dificuldades de relacionamentos, etc., como o elemento central organizador da própria escola. E eu acho que daí as outras coisas elas vêm em consequência. E isso ajuda muito até a fazer com que as crianças, dentro de uma abordagem muito mais feliz, encontrem muito mais facilmente aquilo que elas realmente querem, aqueles que elas no fundo vão ser felizes na vida. E é por isso talvez que a gente veja tanta gente aqui da escola que virou músico, virou outra coisa, que foi fazer jornalismo, foi fazer coisa e que de repente se destaca, e que hoje a gente percebe aí nos pais, um monte de nossa, o fulano de tal lugar, você vê muita gente bem-sucedida, não do ponto de vista do bem-sucedido justamente da carreira, mas bem-sucedido que você sabe que são profissionais felizes e reconhecidos naquilo que fazem. E eu acho que isso é uma característica da escola, é a ideia comunitária, a ideia de uma escola que se governa de uma maneira horizontal, que tem pouca hierarquia, embora tenha que ter, claro, mas que tem pouca hierarquia, que tem muita escuta interna também, não só escuta entre os alunos e alunas e os familiares, mas escuta também entre os funcionários. Você sente que quem trabalha aqui, claro que nem sempre a vida é dura, mas sempre falam com carinho, gostam, são ouvidos. Existem iniciativas da escola para tentar responder a eventuais perrengues ou demandas ou desafios. A escola está sempre se renovando, tentando promover coisas. E eu acho que esse é a definição de uma escola que consegue colocar ela mesma no centro das suas próprias preocupações e como é que ela trabalha as relações internas, os afetos, as amizades. E eu acho que isso é o que eu definiria como uma escola comunitária. A escola está fazendo 65 anos. Eu atualmente dirijo uma instituição que está fazendo 75 anos, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design lá da USP. E eu acho que a longevidade de uma instituição é um outro elemento que marca ou que caracteriza a qualidade dessa instituição. Então, isso vale até para as grandes escolas, todas as escolas que conseguem, quer dizer, se firmar ao longo de décadas e passar por todas essas mudanças que o mundo vem passando e se adaptar e continuar dialogando, ativas, compreendendo o que está acontecendo, eu acho que mostra, é resultado de muita qualidade. Então, uma escola ter mais de 6 décadas de vida é um elemento muito importante, ainda mais no Brasil, considerando as crises que a gente tem e considerando escolas particulares que, na verdade, são sujeitas a essas crises econômicas. Então, que souberam se reinventar em muitos momentos. Eu sei que o São Domingos soube se reinventar em muitos momentos. Já teve muitos momentos de tensão, momentos que estava eventualmente ameaçado, se ia conseguir continuar, se ia dar, se não ia dar. E hoje em dia está aí, né, pujante, com uma espera gigantesca, pessoas da cidade inteira querendo vir para cá por essa reputação que o São Domingos se criou. O São Domingos, ele tem um quê? Ele tem um perfil, ele tem uma ideologia, ele tem um princípio que é muito alinhado com o que seria de uma escola pública, no sentido de qualidade que isso tem, no sentido de você colocar princípios de educação, colocar valores como sendo absolutamente inquestionáveis e basilares para a escola, e você adaptar a escola
a manutenção, sempre se agarrar a essa linha, a esses princípios. Isso, numa escola particular no Brasil, não é nada simples, porque a tendência que você tem a ceder aos valores que vêm de fora, do mercado, né? Porque são escolas que precisam sobreviver, então elas vão rapidamente se adaptar àquilo que é a demanda do momento. Você manter o outro caminho, que é se firmar nos seus valores, continuar firme, isso é característica de instituições públicas. Para as instituições públicas é o Estado que dá essa linha e ela não tem escolha ela não precisa ir responder ao mercado. Uma escola particular não tem isso, tem o Estado, claro, colocando ali o currículo, etc., uma série de coisas, mas ela tem muito mais liberdade para poder fazer isso. E eu acho que o São Domingos é uma escola que claramente tem esse perfil, de se firmar, de sempre ir buscar, vamos dizer, o caminho, dizer, não, mas vamos aqui por aqui, porque a gente tem esses valores, esses princípios que são os que nos norteiam. Princípios éticos, princípios sociais, princípios políticos no sentido, no bom sentido da política. Hoje em dia a palavra política é tão polêmica e tão aí, tão assim, jogada no lixo, mas no sentido político, né? Da política, da relação entre as pessoas sociais, das relações de poder, das relações com a sociedade. Então, todos esses sentidos são os princípios que fazem seguir. E aí isso se reflete no quê? No tempo que a escola tem, na idade da escola. Porque justamente por causa disso que ela vai, tipo assim, os cachorros ladram e a caravana passa. É uma firmeza, uma base institucional que é fortíssima e que é baseada em princípios, em ética, né? E eu acho que isso é um dos elementos que explicam o porquê que hoje está se fazendo 65 anos com num momento tão bom para a escola e tão feliz para a escola. Uma coisa que muito marcou a gente, eu acho, aqui na escola, é que todo começo de ano chegava um professor ou uma professora nova e a gente ficava cada vez mais maravilhado. Essa palavra é essa. A gente realmente falou assim, mas é inacreditável, que incrível, né? Os professores daqui se sentem participantes, se sentem responsáveis, se sentem como dando alguma coisa para a escola. Então, sempre que a gente chegava, todo começo do ano, a surpresa que a gente tinha, quando era só um professor, esses professores nos primeiros anos, que são só um por ano, eles foram marcantes na vida da Lorena. E eu acho que isso é para a vida toda, né? É para a vida toda. Pode levar para um lado ou para o outro na maneira da pessoa se relacionar com a escola, dela ser feliz ou não. E na hora que chega sei lá que ano que começa a ter mais professores, você encontra essa mesma relação com todos os professores. Então, e professoras, ela gosta de cada um. Então, essa qualidade do corpo docente, ou melhor, esse envolvimento, esse engajamento, essa responsabilidade, esse carinho do corpo docente, eu acho que é uma das coisas mais, assim, uma das qualidades mais evidentes, né? Tem um grande número de pais e mães que chegam aqui a pé, que param o carro meio longe e se dão ao trabalho de andar um quarteirão, meio quarteirão e chegar com a criança na porta. Isso é incrível, mas mostra uma relação de pais e filhos. Pais, mães e filhos e filhas, né? Mostra uma relação de afeto, de carinho, de educação, que é diferente você chegar numa escola apressado com a hora do trabalho, da reunião, parar o carro, abre a porta de trás, tchau, tchau, filho, tchau, e vai embora. E outra coisa, você se dar ao trabalho de acompanhar, de chegar, e a porta da escola de manhã está sempre cheia de gente, e tem os funcionários que são incríveis, que já colocam, se você chega numa escola, a gente tem nossa filha agora é adolescente. Adolescente, se você acorda de mau humor, já era o resto do dia de mau humor. E adolescente acorda de mau humor, né? Os pais que aguentem. Chegou aqui, o papel da pessoa, qualquer que seja ela que está ali na frente, que são uma simpatia incrível, já muda essa chave. Já força o adolescente, ela é obrigada a mudar o humor, porque é recebido com carinho, com bom humor, com uma pessoa que sabe o nome de cada um, sabe o problema de cada um. E normalmente você fala, os professores e professoras têm que ter isso. E no caso, é o funcionário da chegada da escola. Então eu acho que isso é uma marca também, característica do São Domingos, que a gente gosta muito, né? Que a gente valoriza muito. Um outro ponto que eu acho importante é que as instituições, elas se revelam muito nos momentos de crise.
nas crises e como é que elas se saem dessas crises, como é que elas resolvem essas crises. É aí que a gente vê o quanto uma instituição ela é sólida, o quanto ela está embasada em valores, né, verdadeiramente construídos e não só ali que são ditos por dizer ou porque fazem parte da moda, de modismos. E eu acho que enquanto a gente esteve aqui, o São Domingos passou por duas crises bastante impactantes. E a maneira como ele se saiu dessas crises, para nós, foi muito significativa. A primeira foi a crise mundial da Covid, da pandemia. E eu acho que a maneira como o São Domingos se comportou, lidou e encarou os problemas da pandemia foram assim incríveis. Tanto é que lá pelas tantas, o São Domingos estava até dando exemplo aí para muitas escolas na maneira como ele lidava com a coisa. A sabedoria de entender os momentos que, por exemplo, teve um momento que não dava para abrir e que todas as escolas privadas de São Paulo abriram por pressão dos pais, por pressão mercadológica, por uma série de pressões. E o São Domingos ficou firme e falou, não é o momento, não é o momento. E isso logo depois se mostrou muito claro e certeiro, porque de fato começaram a aparecer muitos casos nas escolas, todo mundo teve que voltar atrás, foi mais uma confusão. E o São Domingos passou, encarou esse momento, conversou com os pais, era muito tenso. A maneira como a escola levou e foi construindo esse momento difícil de aula, a Luciana já falou, o professor que foi para casa visitar cada um dos alunos, isso mostrou uma capacidade. Isso só é possível porque você tem qualidade intrínseca à escola, na natureza mesmo da escola, que está dentro que não é que a escola tem um comando eficaz que sabe resolver problemas e perrengues. É que a escola toda, enquanto comunidade, consegue ela de maneira coletiva encarar as crises. E por isso se sai muito bem, sai muito melhor do que se fosse uma coisa hierarquizada, com decisões tomadas e repassadas a todo mundo. A segunda crise que a gente teve foi uma crise relativa a um episódio de racismo que existiu aqui, que eu nesse episódio, inclusive, nem considerei que foi um episódio tão claramente de racismo. Acho que foi um episódio problemático por outras questões, mas foi um episódio que marcou muito a escola e nos marcou muito porque a nossa filha é negra e, portanto, ela já tinha sofrido racismo na escola, talvez de maneira até pior do que esse episódio. E quando ela sofreu, a maneira como a escola se comportou com a gente, com a criança, com a Lorena, de maneira sempre a construir, a entender, a romper, a quebrar os vícios que existiam naquelas falas, naqueles embates, e construir uma resposta coletiva que envolvesse todas as crianças, já tinha sido muito bom. Quando aconteceu essa crise que saiu na imprensa, e que eu acho que foi muito mal conduzida, porque o que saiu na imprensa não correspondia à escola, e a escola de repente teve que fazer frente a uma imagem que era o oposto dela. A gente conhecia por dentro. Eu participo do conselho da escola há muitos anos, eu volto, porque não pode ficar tanto tempo, aí eu saio, não quero voltar, a escola me chama, aí eu falo, tá bom, eu volto, aí eu saio de novo, aí a gente vai, participa, a Luciana participa do comitê antirracista, a gente está sempre, entendendo, ouvindo e tal. E naquele processo, naquela crise toda, a gente sabia o quanto o São Domingos era uma escola que já se diferenciava, porque a gente já tinha feito esse estudo no conselho, em termos de número de docentes negros, em termos de alunos negros na comunidade, era mais do que o dobro ou o triplo da média que tinha nas escolas privadas de São Paulo, em termos de funcionários negros, em termos de uma série de coisas, né? E apesar disso, a escola teve uma crise muito forte de ter que pagar. Hoje em dia, que é, vamos dizer, a era da pós-verdade, que as coisas surgem na mídia e são difundidas de qualquer jeito, sem cuidado, foi difundido essa imagem. E a escola reagiu de uma maneira incrível, porque ela foi pressionada até pelo Ministério Público e tal, e o que ela construiu muito rapidamente desde aquela crise é um exemplo para o Brasil, que hoje em dia já está sendo, que foi de construir uma discussão coletiva, um aprofundamento da reflexão, um distensionamento, construir um comitê antirracista amplo, participativo, que abrange todos os setores, abrange funcionários, alunos, professores, pais e mães,
que trabalha regularmente, que começou a trazer pessoas para cá, começou a fazer letramento, começou a fazer palestras, começou a fazer, inventou a história de uma nova forma de dar bolsas com o envolvimento da coletividade, enfim, criou um conjunto de ações que foi uma reação a uma crise. Então, voltando ao que eu estava dizendo, as crises muitas vezes servem para definir as instituições. E eu acho que as duas que eu passei, estava por aqui, passando por aqui no São Domingos, me fizeram gostar ainda mais, ter mais confiança e perceber ainda mais a qualidade que tem nessa abordagem comunitária da escola, de se autovalorizar, valorizar suas próprias relações e colocar isso como centro construtor da escola, muito mais do que o que vem de fora, do que as demandas de fora. E as demandas de fora, da sociedade, do mercado, são respondidas a partir de uma construção da valorização interna. Isso muda tudo.